Graça e paz, amados irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus. Aqui estamos mais um dia para falarmos de assuntos que servem para a nossa edificação, para o nosso conhecimento. E hoje nós trataremos aí de questões referentes ao matrimônio segundo a luz da Bíblia, da Palavra de Deus. Amém, meus amados? Antes de mais nada, peço aos irmãos que, segundo a vossa caridade, segundo a generosidade que Deus, pelo Espírito Santo, tem depositado em vossos corações, que vocês possam contribuir conosco com os seus dízimos e com suas ofertas. Você pode contribuir com os seus dízimos e ofertas no Pix pelo CPF 185-183-398-63 ou no Pix pelo celular no 11 98679 6974. Existem alguns bancos que não estão reconhecendo o número do celular como Pix. Neste caso, você pode contribuir pelo Pix no celular, beleza? Se ao fizer pelo número do celular constar outro nome, tomem cuidado, contribuam pelo CPF. Lembrando que o nome que vai constar lá é o meu, Elison Oliveira Sobrinho. Tá bom? Contribuam com seus dízimos, com as suas ofertas, seja generoso, demonstre aí a sua gratidão para com Deus, que tem, por intermédio da minha vida, anunciado a verdade e te livrado aí dos fardos hereges, das maldições, das distorções bíblicas, te dando conhecimento para enfrentar, para combater os falsos profetas e suas heresias. Tá bom, meus amados? Então, você pode contribuir com os dízimos e ofertas pelo Pix no CPF 185-183-398-63. Em alguns bancos ainda aceitam pelo 11 98679 6974. Só confiram o nome, beleza? Bom, amados irmãos, o assunto que trataremos hoje, ele é extremamente interessante. Você vai receber aí um conhecimento muito bom para poder tratar sobre questões matrimoniais, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que Deus aceita e o que Deus não aceita, tá bom? Então não saia daí que nós trataremos de uma série de assuntos aí extremamente interessantes para a sua edificação. Beleza? Amados, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar aí de inúmeras questões, né, concernentes ao matrimônio. Sabemos que muitos têm distorcido uma série de pontos, uma série de questões a este respeito, o que tem causado aí um grande problema e tem feito muita gente, inclusive, a fraquejar na fé, perder aí a sua, como que eu posso dizer, a sua firmeza, né? Então eu peço que você esteja atento a tudo que será tratado hoje, a tudo aquilo que nós pregaremos hoje. Eu falando aqui com vocês, lembrei de um texto em Malaquias que é concernente a isso também. Eu quero abordá-lo para que os irmãos sejam bem esclarecidos. Então eu quero tratar desse assunto com vocês aí, vou lendo aqui, conferindo aqui na Bíblia. Bom, para darmos início aí ao nosso estudo, antes de mais nada, façamos uma oração, tá bom? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, ou Yeshua, o Messias. Nós te glorificamos pela tua misericórdia, pela tua piedade, pela tua compaixão. Que o Senhor, pelo sacrifício do seu Filho e pelo derramamento de seu sangue, possa vir nos perdoar de toda transgressão à lei, de todo pecado, de tudo aquilo que tivermos feito
de tudo aquilo que tivermos falado, pensado e até sentido, que possa ir contra os teus mandamentos, contra a tua vontade para com a nossa vida. Que o Senhor venha mortificar a nossa carne, nos tornando cada vez mais sujeitos ao Espírito, que possamos viver segundo a orientação, guiados pelo Teu Espírito Santo, para nos portarmos e sermos achados como filhos Seus. Que o Senhor possa dirigir a nossa vida, abrindo o nosso entendimento, nos purificando de toda iniquidade e nos fazendo justos aos Teus olhos, à medida de que o Senhor, por Cristo, venha nos santificando. Não permita que deixemos esse plano material, que deixemos essa vida sem termos garantida a salvação da nossa alma. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, santificando-nos no espírito, alma e corpo, entendimento, o homem interior, e o corpo físico, que é esse invólucro para a existência nesse plano material no mundo. Que o Senhor possa nos dar entendimento para que possamos encomendar a nossa alma ao Senhor na prática do bem. Que venhamos padecer segundo a Tua vontade, em santidade e santo trato, para a glória do Teu santo nome, alcançando na santidade a convicção, a certeza da nossa salvação, vivendo como o Senhor é aqui neste mundo. Em o nome do Senhor Yeshua. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra de maneira clara e objetiva. E que por meio do conhecimento possamos evitar que o mal aconteça na nossa vida e nos livrar de tudo aquilo que é mal para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, amados? Vamos dar início então ao nosso estudo, abrindo aí as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 1, da onde partiremos lendo. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, as coisas aqui é um acréscimo dedutivo, mas refere-se ao que fora dito sobre o jovem que abusava de sua própria madrasta. Paulo trata disso no capítulo 5 e inclusive ordena a exclusão do mesmo, entregando-o a Satanás. O que é ser entregue a Satanás? É ser entregue à sua própria vontade, é não estar mais em comunhão com os demais irmãos, que tem quem os apacente, quem os instrua, quem os ensine, quem os ouça, quem ouça suas confissões, quem os aconselhe, quem ore por eles, enfim. É viver fora do corpo de Cristo, sem ter um pastor para cuidar, ok? Então isso é ser entregue a Satanás. Então as coisas aqui se referem a este assunto da exclusão deste jovem que abusava da própria madrasta no capítulo 5. Lembrando que em 2 Coríntios, capítulo de número 2, ele é trazido de volta à comunhão, arrependido, perdoado pela igreja. Paulo trata sobre isso. Caso você queira saber mais, leia 1 Coríntios 5 e depois 2 Coríntios, capítulo 2. Ok? Então vamos lá. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa, aqui traduziram como prostituição. A palavra que consta aqui é porneia, que é pornografia, quando é colocada no quesito sexual, onde alguns traduziram como prostituição, fornicação, adultério, imoralidade sexual em alguns outros textos. Aqui neste, prostituição ou fornicação. Bom, neste caso, trata-se de relações sexuais sem matrimônio, o que não se entende por fornicação como o era na época, porque a palavra fornicação ela sofreu semântica, ela teve o seu sentido alterado. Hoje a palavra fornicação é atribuída a sexo antes do casamento, mas a palavra fornicação diz respeito a coito, relação sexual, que independe de estar ou não casado. Logo, a interpretação correta aqui é mais por causa das relações sexuais antes do casamento.
né? Ou relações com múltiplos parceiros. Não no caso de prostituição, como nós entendemos hoje, porque a palavra prostituição naquele tempo se referia a alguém que tinha relações sexuais com outra pessoa por interesse em algo, seja quantia ou algum tipo de benefício. Tá? O sexo era usado como uma moeda de troca. Prostituição. Então também não se aplicaria nessa questão de ter de múltiplos parceiros, porque nós entraríamos no sentido de poligamia sexual fora do matrimônio, sem uma relação, tá? Então, o sentido aqui para vocês entenderem é relações sexuais antes do casamento com vários parceiros, tá certo? Que não deveria ter sido traduzido nem por prostituição, muito menos por fornicação, como o era naquela época, né? Hoje, sofrendo semântica, a fornicação diz respeito, segundo eles, o que é errado biblicamente, a ter relações antes do casamento, mas não tem nada a ver. Então vamos tratar aqui de traduções corretas bíblicas. Então, mas por causa da relação sexual antes do casamento, onde havia o uso aí de vários parceiros, né, digamos assim, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Então o apóstolo Paulo fala, olha, pare com a poligamia, deixem de ter relações antes do casamento, escolham cônjuges, casem-se com eles e somente com eles, exclusivamente com eles, tenham as suas relações. Versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte ou forma a mulher ao marido. Aqui diz respeito a não haver privação. Se o marido deseja a mulher não pode se opor, ela tem que se entregar a ele. Se a mulher deseja o marido não pode se opor. Ele tem que supri-la sexualmente. Ok? O que é confirmado aqui no versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Ou seja, se o marido tem desejo, quem tem poder sobre o corpo da mulher para sua satisfação é o homem. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Ou seja, a mulher tendo desejo, quem tem poder sobre o corpo do homem é a mulher. Então, o homem não pode negar-se a satisfazê-la. Ok? Versículo 5. Não vos defraudeis, ou seja, não vos impeçais, não deixem de ter relação. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, um acordo entre vocês, que tem que ter um motivo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois dessa consagração, ajuntai-vos outra vez, ou seja, tenham relações. Para que Satanás, o que diz aí? Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência ou pelo vosso descontrole sexual, por não terem o domínio próprio. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Por mandamento, o que nós entendemos por mandamento? Que o homem, por mandamento isso, que o homem e a mulher não se casem por serem descontrolados sexualmente, se casem em santidade. Então Paulo estava falando isso aqui por permissão. Esse tipo de matrimônio, ele não é saudável, porque o indivíduo se une a uma mulher ou uma mulher a um homem por conta da sua incontinência, do seu descontrole sexual. E para que não continuasse aquela imoralidade, onde havia sexo antes do casamento, sem compromisso com alguém, sem parceiro fixo, né? Mas, pelo contrário, com múltiplos parceiros, Paulo, então, por permissão, dá esta ordem, mas por mandamento é o inverso. O homem e a mulher devem casar-se virgens em santidade. Certo? Ou, depois de convertidos, em santidade, sem terem relações antes do casamento. E este é o perigo de se ter relações sexuais com vários, múltiplos parceiros antes do casamento, ou até participar aí de trisais,
como que eu posso dizer, de orgias. Porque uma mulher que ela é possuída por 2 ou mais homens simultaneamente, nunca que um homem só irá satisfazê-la. E ainda que ela não tenha tido simultaneamente 2 ou mais homens ali na relação sexual, né? Mas que ela tenha tido múltiplos parceiros no decorrer da vida, ela esfria, ela perde, como que eu posso dizer, ela perde sentimentos, ela se torna uma pessoa fria, vazia, não se importa mais com nada. Inclusive há um estudo que comprova isso, que a mulher, a partir do 4º homem com quem ela se deita, ela não consegue mais amar ninguém com intensidade, se dedicar a alguém com intensidade. É óbvio que dentre toda a pesquisa existem suas exceções, mas por via de regra é assim. E isso também para com o homem. Quando o homem se deita com várias mulheres, ou quando um homem simultaneamente se deita com 2 ou mais mulheres, ele acaba se tornando frio ao ponto de uma única mulher não satisfazê-lo, ou no decorrer de sua vida, tendo se deitado com múltiplas parceiras, com várias mulheres, ele acaba se tornando insensível. Não consegue mais amar, não consegue mais ser fiel, leal, porque tanto o homem quanto a mulher têm a sua moralidade corrompida por esse tipo de envolvimento ou por esses inúmeros relacionamentos que fracassaram. E cada vez se torna mais frágil, cada vez se torna mais fácil se livrar da pessoa com quem se relaciona, porque a pessoa vai perdendo o apreço, a pessoa vai perdendo o sentimento, ela não se une mais por sentimento, ela não se envolve mais por sentimento, ela se envolve por satisfação sexual, por desejo físico, pela aparência, pela palavra, pela chamada pegada na hora do sexo. Isso acaba criando aí pessoas que com facilidade se desfarão de outras, né? Causando mágoas, ressentimentos em terceiros aí por conta da frieza que o se deitar com 2 ou mais simultaneamente, ou tendo múltiplos parceiros no decorrer da vida, acaba acontecendo. Beleza? Versículo 7. Paulo diz: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Um que consegue viver em castidade e outro que tem o dom para casar. Então, o casamento e a castidade são dons. Tem alguns que alcançam a castidade no casamento com o seu cônjuge. Ambos se mantêm unidos e usam o sexo somente para procriação. Conseguem alcançar essa continência, esse controle, e só usam o sexo para procriação. Não havendo mais necessidade de ter filhos, os dois vivem juntos como irmãos em santidade, onde o amor não está baseado, ou a prova de afeto não é necessariamente sexual, e sim o convívio, o carinho, a doçura, a fraternidade. É uma coisa mais gostosa, mais espiritual, uma união que chega a ser mais fraterna, né? Ao ponto de Paulo chamar as esposas dos apóstolos de esposas irmãs, porque chegaram a um nível de santidade e alcançaram a castidade dentro do matrimônio, ao ponto da esposa ser a mãe dos filhos, mas agora viver como irmã do mesmo, sem nenhum tipo de relação íntima que os levasse a buscar satisfação sexual, ou seja, em castidade, tá certo? Versículo de número 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas. O que ele diz aos solteiros e às viúvas? Que lhes é bom se ficarem como eu, ou seja, em castidade. 9. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, do que viver cheios de desejo, né? Aí acaba levando a concupiscência dos olhos, a masturbação, enfim. Então, é melhor que se casem. 10. O que ele diz aí?
Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. E aqui o Senhor consta o tetragrama, que a mulher se não aparte do marido, não se aparte do marido. Versículo 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou seja, não se envolva com outra pessoa. Por que está aplicado aqui o termo casar? Isso dá margem para que eu, sem casar, possa me relacionar com alguém sexualmente? Não. Tem o mesmo peso. Se, porém, se apartar, se separar da pessoa com quem você era casado, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido, desde que não tenha havido outro casamento, ou que os cônjuges não tenham se relacionado sexualmente com outra pessoa, como acontece nos dias de hoje. Então, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe sua mulher. Mas dentro disso aqui tem uma condição. Vamos ver ela? Deuteronômio 24, versículo de número 1. O que diz aí? Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, e aqui o achar coisa feia não diz respeito à aparência, porque senão o cara não teria nem se casado, tá? Que aqui não é o mesmo costume dos árabes, ok? Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, não se agradar dela, por nela achar coisa feia, isso diz respeito a comportamento, tá? Ele lhe fará escrito de repúdio ou carta de divórcio, ele o dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, olha só o que diz aí. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer, não gostar dela também, ele lhe fizer escrito de repúdio, lhe der outra carta de divórcio, né? E lhe o der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem com que a tomou para si por mulher vier a falecer, a morrer, então seu primeiro marido, com quem ela fora casada a priori, que a despediu, que lhe deu a carta de divórcio, permitindo com que ela se casasse com outra pessoa, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher novamente, depois que foi contaminada, né, pela relação sexual que ela teve com outro homem, pois é o que? Abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. O que isso significa, meu amado irmão, minha amada irmã? A partir do momento que você se divorcia de alguém e você tem relações sexuais com outra pessoa, né? Seja por meio de um novo matrimônio ou pelo óbito da pessoa com quem você contraiu um novo matrimônio, se houver o divórcio ou falecimento deste segundo marido, você não pode de maneira nenhuma voltar a ser esposa do primeiro. Isso serve para o homem também, obviamente. Né? Mas nos dias de hoje, para eu deixar você mais antenado, diz respeito também a contrair relações sexuais depois do divórcio. Então, eu me divorcio da minha esposa, certo? Vou lá e começo a sair com uma, com outra, ou ainda que eu tenha uma namorada, uma parceira fixa e tenho relações sexuais com ela. Eu não posso voltar com a minha primeira esposa. Por quê? Porque é abominação. Porque é imoral. Porque é imundícia. Biblicamente falando. Sendo assim, você, minha irmã, muitos vão me perseguir por isso, muitos não vão gostar do que eu vou dizer aqui, mas eu tenho que dizer a verdade. Você, minha irmã, foi vítima de adultério. E mesmo assim, aconselhada pelo seu pastor, ou por amor seu pelo indivíduo,
e resolveu dar-lhe uma segunda chance, você está errada. Você está errado. Ah, mas ele nunca mais me traiu. Nosso casamento hoje é uma bênção. Bom, nós temos que entender Tiago 2,13. Porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usam de misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. É uma responsabilidade sua. Mas que você está errado, está. Então você vai ter que contar aí com a misericórdia de Deus, para que ele possa aceitar isso, porque aos olhos de Deus, biblicamente falando, isso é uma imundície. Principalmente, uma vez eu vi um pastor, um cara que prega tanto sobre santidade, e ele falando, né, que um casal se divorciou, o cara se casou com outra mulher, a mulher casou com outro cara, e foram os 4 para a igreja. Chegando lá na igreja, Deus, né, segundo ele, segundo o pensamento dele, fez uma obra tremenda. Fez com que o casal divorciado, que hoje estava casado com outras pessoas, se unissem, e os ex-cônjuges destes se unissem também. Vocês entenderam? Então, eram casados, divorciaram, casaram-se com outras pessoas, foram para a igreja, para essa igreja, ambos os 4. Daí então, se divorciaram das pessoas que haviam contraído a segunda núpcia, voltaram a compor o primeiro casal, e aqueles que foram deixados compuseram outro. Isso é uma coisa imunda, suja, pérfida, nojenta, biblicamente falando. Mas segundo este homem foi um agir de Deus. Eu não acredito nisso, porque eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Lembrando que isto é um mandamento do Senhor, tá? E nós trataremos dele em breve. Isto é um mandamento do Senhor. Você não pode, como que nós acabamos de ler aqui. Ó, vamos lá. Então, seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada pela relação sexual, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor Deus te dá por herança. Isso é contaminação. Não pode acontecer dentro da igreja, que prefigura a terra que Deus nos deu. Então nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós temos ouvido, né? Isso que dá a formar doutrinas baseadas em versículos isolados sem análise geral do assunto. Acaba acontecendo isso, tá? Então eu estou aqui, minha obrigação é te falar a verdade. E assim foi feito aqui. Bom, continuando lá em 1 Coríntios capítulo 7, agora versículo de número 12. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 12. Diz assim: mas aos outros digo eu, não o Senhor. Aqui fala de Deus, tá? Se algum irmão tem mulher descrente, veja bem, se algum irmão, o cara se converteu, mas a mulher não tem a mesma crença que ele, ou tenha outra crença, ou até mesmo seja ateia, tá? Descrente, obviamente não diz respeito dentre os gregos naquela época como alguém que não tivesse fé em algo ou em alguém, mas sim que não tivesse a mesma crença, tá? Mas você pode entender também como um ateu que não estaria errado, porque não creria como você, seria descrente, tá? Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Mas aos outros digo eu. Esta era uma opinião de Paulo. Por isso ele diz: mas aos outros digo eu, não o Senhor, não Deus. Não é nem Jesus aqui, porque aqui no original o Senhor consta em grego Kyrios, se referindo a Deus. Deveria constar aqui o tetragrama Yahu ou Yahweh, ok? Yod Rei Vav Rei YHWH. Mas aos outros digo eu, não Deus. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não o deixe. O que nós entendemos? Digo eu e não o Senhor. Que o Senhor ensinou o inverso disso que Paulo estava ensinando.
E segundo a palavra de Deus, era o inverso. E agora, ficamos com o que Paulo diz? E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Então Paulo aqui, tratando com os gregos, ele trata tanto do o irmão não deixar a mulher descrente, quanto a mulher crente não deixar o marido descrente. E isso aqui é algo que vem dele, não é do Senhor. Então Paulo está transgredindo, com sua opinião, o mandamento do Senhor. Algo que pelo Messias já como que eu posso dizer, advertido, que haviam os judeus fariseus que por conta de mandamentos de homens levavam as pessoas a transgredirem os mandamentos de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Paulo, às vezes ele ultrapassava certos limites. Alguém pode vir, né, com a paulolatria aí, não, mas não é isso não, imagina, Paulo, não, é que Paulo não estava mais na lei, estava na graça. Lembrando que em Romanos capítulo 2, a partir do versículo de número 14, o apóstolo Paulo fala sobre guardar a lei, obedecer a lei. Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, ele diz o mesmo. Então esquece Gálatas, porque Gálatas contraria todo o ensino de Paulo. Agora aqui nós estamos vendo novamente Paulo contrariar um mandamento de Deus. E nós temos que tomar cuidado porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. O pecado é a transgressão da lei. Então, o que Deus usará para nos julgar naquele dia? São os seus mandamentos, a sua lei. Porque é a lei que define o que é pecado e o que não é pecado. Não é o meu pensamento, o que eu acho, o que eu quero. Não é nem o Espírito que define o que é pecado e o que não é pecado. O que define o que é pecado é o que está escrito, que foi determinado. São os mandamentos. E se nós havemos de comparecer diante do trono de Deus, nós havemos de ser julgados. É óbvio que os santos são julgados no decorrer da sua vida, para que no dia da sua morte já venha o juízo. Ou ele é consolado, sua alma é consolada, ou a sua alma é atormentada. Ok? Então é bom você entender isso. Aqui na terra nós estamos sendo julgados. E a nossa vida aqui, aquilo que nós fazemos aqui, é que define o destino das nossas almas. No dia que nós morrermos, já é dada a sentença. E o que vai determinar isso é a nossa obediência aos mandamentos. Vou abrir um parênteses aqui. Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Perdão, versículo 27, tá? Diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso, o juízo. Então, depois que nós morremos, é dado o juízo. Então, isso significa o quê? Que nós estamos sendo julgados. Vamos ver isso? 1 Coríntios 11, 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, novamente se referindo a Deus, para não sermos condenados com o mundo. Primeira Pedro, capítulo de número 1, versículo 17, se não me engano. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, não julgará. Então, a igreja já está sendo julgada. Segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, olha o que Pedro está dizendo. Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, como cada um se porta, o que cada um faz, andai em temor, vivam em temor durante o tempo da vossa peregrinação, durante o tempo que você está
de passagem aqui pela vida nessa terra, certo? 1 Pedro 4, 17 também. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Versículo 18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Aonde? Ímpio, descrente. Pecador, crente que transgride os mandamentos. Portanto, também os que padecem, os que morrem, segundo a vontade de Deus, que é a nossa santificação, 1 Tessalonicenses 4:3, encomendam-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem, ou na prática do bem. Então, tomem cuidado com as coisas que vocês têm ouvido. Todas as pessoas que pregam a abolição da lei, elas têm o espírito do anticristo. É só você ler Daniel, capítulo de número 11, do versículo 28 ao 32, que você vai ver que o anticristo se levantará contra o santo concerto, ele ajudará aqueles que tiverem abandonado o santo concerto, ele com bajulações, né, vai acabar aí, como que eu posso dizer, enganando os transgressores da lei, dos mandamentos, do santo concerto. Então, essas pessoas que pregam a abolição da lei, elas têm o espírito do anticristo. Se Paulo realmente assim o fez, se essas epístolas não foram alteradas, Paulo estava sendo influenciado pelo espírito do anticristo. Ok? Do homem da iniquidade, ou seja, o transgressor da lei de Deus. Então, tomem cuidado. Tá certo? Voltando aqui ao assunto, como nós estávamos ali tratando, 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Veja que no versículo 12, Paulo diz o seguinte: mas aos outros digo eu, não o Senhor. O que isso significa? Que o Senhor estava dizendo o oposto. Deus disse o oposto disso que Paulo estava dizendo. Paulo pediu para que a mulher crente, o homem crente casado com uma descrente não a deixasse, que a mulher crente casada com um descrente não o deixasse. O que significa isso? Se isso é de Paulo e não do Senhor? Que o Senhor falou que era para deixar. E eu vou provar para vocês, dentro da palavra de Deus, que o Senhor pediu para que deixasse. Deus pediu para abandonar. Se você se converteu e você é casado com uma mulher descrente, uma mulher, seja ela descrente no sentido de ateia, ou detentora de outro credo, de outra crença, você tem permissão para se divorciar dela sem problema algum, porque é um mandamento de Deus. É um mandamento de Deus. Ok? Agora é óbvio, se ao pregar para a mesma você viu que ela aceitou a crença, não tem necessidade de deixá-la. Mas se não, tem que deixá-la. Tem que deixá-lo. Por quê? Porque pode ser que a sua fé seja afetada. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Paulo, inclusive, dá continuidade a isso, dizendo assim, ó: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, ou de outra forma, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Vamos entender, versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Bom, isso aqui é uma opinião de Paulo, o que se contrapõe ao que Deus disse.
Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou donde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher. E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Bom, nós temos que tomar cuidado com algumas interpretações de Paulo, com algumas opiniões de Paulo, porque elas podem ser nocivas à crença. Veja bem, realmente o marido descrente ele é santificado pela mulher crente, desde que ele aceite. E a mulher descrente é santificada pelo marido crente, obviamente, se eles crerem. Mas se não crerem, imagina a contenda, o ambiente que ficará, que será instaurado dentro desse lar. O problema que causará inclusive aos filhos, porque até os filhos podem perder a sua salvação, tendo por influência alguém que não tem a mesma crença daquele que é crente. Então nós temos que tomar cuidado. E aonde, irmão, que o senhor pode fazer tais afirmações sobre isso? Onde o senhor pode me mostrar algo que possa trazer? Bom, vamos lá. Esdras, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 10. Presta atenção, isso aqui é um lamento, uma oração de Esdras a Deus. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos. Nós já veremos que mandamentos aqui ele está se referindo. Os quais mandamentos mandaste pelo ministério dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir, terra imunda é pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos. Entenderam isso? Não dareis vossas filhas a seus filhos. As filhas de quem? Dessa terra a seus filhos. E as suas filhas, as filhas desses povos, não tomareis para vossos filhos. E nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e a façais possuir a vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com povos dessas abominações, ou seja, constituir família com estes povos, formar parentesco com eles, unir os nossos filhos às filhas deles, unir as nossas filhas aos filhos deles? Vamos nos tornar parentes desses povos imundos, desses descrentes? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até que não ficasse resto nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Capítulo 10, versículo de número 1. E orando, olha o que diz aí. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas.
do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com nosso Deus, de que despediremos, ou seja, mandaremos embora todas as mulheres e todo, no caso os filhos, o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem no mandato ou mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Nós já veremos que mandamento, que lei é essa. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te a fazer assim. Então, meus amados irmãos, o que aconteceu? O povo de Israel, não só o povo de Israel, como também os sacerdotes, depois que vocês quiserem ler o capítulo 10 inteiro, vocês vão perceber que, de modo geral, eles se uniram a mulheres estranhas. E também, obviamente, os seus filhos se casaram com mulheres estranhas e deram as suas filhas em casamento com o povo estranho. E isso estava trazendo maldição para a nação. Por quê? Porque contrariava um mandamento dado pelo anjo de Deus, né? No caso, o anjo ali, que se passava por Deus a Moisés, mas ele trouxe um mandamento de Deus, palavras da vida, né? Nós não podemos esquecer disso. E segundo aquele mandamento, um filho de Deus, né? um filho de Deus, um israelense, um israelita, não podia de maneira nenhuma se unir a uma mulher que fosse de outra crença, uma mulher que era tida como imunda, ou a mulher se unir a um homem descrente que era tido como imundo de outra crença. Por quê? Corria-se o risco de que os filhos se perdessem nessa união ilícita. Que acontece muito hoje. Você vê um crente casando com uma católica, um crente casando com uma umbandista, um crente casando com um judeu que não quer aceitar Yeshua, Jesus, como Messias. Aí dá um problema muito grande e isso tudo acaba afetando os filhos. E Deus quer desses filhos trazer uma semente, uma geração de justos. E para que isso aconteça, não pode haver essa contaminação. Então, crente casa com crente, desde que tenham a mesma fé. Se você tem a nossa fé e você casa com uma pessoa que tem uma fé distinta, diferente dessa, você vai ter problema. Porque é um descrente nessa crença. Então, o que você tem que fazer? Aos poucos, introduzindo essa palavra para não perder. Se houver um momento em que o Senhor te chamar para essa graça, você estiver movido, levado pelo Espírito, e o seu cônjuge estiver servindo de obstáculo para que você tenha êxito ministerial ou êxito na sua formação, no seu intuito de alcançar a estatura de Cristo, há necessidade de deixá-lo. Do contrário, você vai se perder e colocar a perder seus filhos também. Então tem que tomar cuidado, certo? Agora vejamos onde se encontra este mandamento, né? Porque se é um mandamento, tem que ter escrito. Concordam? Tem que ter escrito. Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 7, a partir do versículo de número 1. Deuteronômio 7, a partir do versículo 1. Diz assim: Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás, e não farás com elas concerto. Ou seja, aqui diz respeito a esse concerto a casamento, nem terás piedade delas. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então existe um mandamento. Olha que interessante.
Nós acabamos de ler aí o mandamento do Senhor que proíbe casamentos mistos. O que são casamentos mistos? Onde um crente casa com um descrente ou com alguém de outra crença. Então, um crente, nessa palavra que nós estamos ouvindo, não pode se casar segundo a lei de Deus pela qual nós havemos de ser julgados, não pode se casar com um ateu, muito menos com um descrente. Um descrente no sentido de ter uma outra crença, né? Melhor dizendo, não pode se casar com um descrente ateu, nem tampouco com um descrente, alguém que tenha uma crença distinta, diferente da sua. Quem está nessa palavra, que hão de ser julgados pelos mandamentos durante seu tempo de vida. Então, isso que eu estou pregando aqui para vocês é algo extremamente sério. Extremamente sério. Então, o que nós aprendemos até então? Que um indivíduo, depois de ter divorciado da sua mulher, e ela, após o divórcio, ter se relacionado com alguém, não pode voltar para ele. Da mesma maneira, ele, se tiver se relacionado com alguém, não pode voltar para ela. Muito menos se depois de divorciados estiverem casados com outras pessoas, não podem voltar-se a se unir caso se divorciem daquelas pessoas. Não podem voltar ao seu primeiro matrimônio, a restaurar o seu primeiro matrimônio, porque o casamento ele se torna indissolúvel quando Deus é aquele que proporciona a união. Se houve divórcio é porque não havia compatibilidade. Por este motivo, as pessoas contraíram novas núpcias e, contraindo as mesmas, não podem restaurar aquele primeiro casamento que desfizeram, a não ser que ambos se mantenham em castidade. Que não só deixem de casar com outras pessoas, mas que também, depois do divórcio, não venham se relacionar sexualmente com outras pessoas, como acontece muito nos dias de hoje, e acaba a pessoa voltando para o seu cônjuge. Isso é abominação. Isso é imundícia diante dos olhos de Deus. Beleza? Também não podemos nos relacionar com pessoas descrentes, sejam do ateísmo, que não tem a nossa crença, ou crença alguma, ou de crenças distintas. Esse tipo de matrimônio não pode ser feito. Se você convive com alguém descrente, ateu, e você percebeu que está conseguindo produzir fé no mesmo, beleza. Você pode continuar e salvar essa pessoa. Mas é um risco que você corre. De não só se perder, como também colocar a perder seus filhos. Beleza? Mas se você vê que a pessoa não está desenvolvendo fé, no caso do ateu, então você tem, por mandamento de Deus, a liberdade para divorciar-se, para casar com alguém que é crente. Da mesma maneira também quando você é casado com uma pessoa que tem uma crença distinta, diferente da sua. Isso pode causar um problema, uma divisão na sua casa. Ou você se desvia, né? Ou coloca a perder seu filho, fazendo com que ele siga a crença daquele que tem uma crença distinta. Agora, se você vê que essa pessoa que tem outra crença está abraçando a sua, tudo bem, você pode investir, buscar orientação e ver como pode dar continuidade para tentar de alguma maneira, por meio da conversão, salvar aquela pessoa. Para que não haja, então, a dissolução do matrimônio. Mas você não pode usar também a sua fé como ameaça para, de alguma forma, fazer com que a pessoa, na hipocrisia, finja ter aceitado só para estar contigo, com medo de temê-lo, de perdê-lo ou de perdê-la. Lembrando que Deus conhece os nossos corações. Então, você vê que a palavra de Deus, ela é muito rígida. E ela tem pontos específicos que esses homens ignorantes não tratam, não pregam, o que causa uma série de problemas. Todos esses que nós temos encontrado hoje dentro da igreja. O correto é casar virgem. Se você perdeu sua virgindade, você tem que ficar pelo menos aí, 1 ou mais anos em castidade, sem masturbação, sem pornografia, sem relacionamento algum, de 1 a 3 anos, mais ou menos isso, depende muito da pessoa, da aplicação da pessoa, para que então você possa conhecer alguém e casar em santidade. Do contrário, toda a corrupção da sua mente, todo projeto ruim, tudo aquilo de experiência, de prostituição que você absorveu em relacionamentos, pode afetar o seu próximo relacionamento. Então é melhor você se cuidar,
se purificar, purificar mente, coração, se santificar, mortificar a sua carne, para que então, se for da vontade de Deus, isso se você não adotar a castidade como meio de vida, se você tiver o dom para casar, você vai casar com alguém que Deus preparou para você, que estiver no mesmo propósito, com a mesma busca, na mesma intenção, no mesmo, na mesma visão. Certo? Bom, agora nós trataremos de um outro ponto aqui muito interessante. Para isso eu peço que vocês abram comigo suas Bíblias em Mateus capítulo de número 19, a partir do versículo de número 3. Mateus 19, a partir do versículo de número 3. Diz assim: então chegaram ao pé dele, aos pés de Jesus, os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, deixar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Agora, Jesus disse, palavras de Adão: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Essas palavras são de Adão, tá? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, como ajuntou Adão e Eva, não separe o homem. Então veja bem, no caso de Adão e Eva, Deus fez um para o outro. Satanás que entrou no meio trouxe problema, mas Deus criou um para o outro. Ou seja, um casamento de êxito, um casamento que é indissolúvel, um casamento que permanece, um casamento de êxito, de futuro, é aquele onde Deus uniu pessoas que Ele preparou, uma para a outra. Isso é o que o Messias está ensinando aqui. Ele fez a citação de Adão, né? Porque quem preparou Eva para Adão? Foi Deus. Quem preparou Adão para Eva? Foi Deus. Certo? E Adão disse. O que Adão disse? Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O homem só consegue separar aquilo que Deus não ajuntou. Tá? Lembrando que Satanás pode interferir. Por isso que é necessário que os dois estejam na igreja muito bem orientados, para que não haja brecha, para que Satanás entre e cause problemas no casamento, como foi o caso que aconteceu lá em Gênesis 3, quando Satanás entrou, né, e interferiu aí no relacionamento. Apesar de que, pelo fato de ter sido Satanás quem entrou, não houve necessidade de dissolução, mas houve uma série de problemas que acarretaram aí, alcançaram até nós, né? Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Nós já veremos isso aqui, é muito interessante. Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Divorciar, né? Mandá-la embora. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, ou seja, pelo fato de vocês escolherem para si mulheres, pelo fato de vocês não aceitarem as mulheres que Deus tinha para vocês, ou por conta de suas uniões terem sido feitas por vocês e não por Deus, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim, porque no princípio, quem escolhia era Deus. Adão e Eva é o exemplo disso. Beleza? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de... Aqui, em grego, consta uma palavra chamada porneia. Essa palavra porneia, ela não se refere apenas à imoralidade sexual, à pornografia, né? Mas também à imoralidade comportamental, porque naquele tempo, uma mulher que desrespeitava o homem, apesar de não ter a mesma punição, que era a lapidação, o apedrejamento,
era mal vista tal como se tivesse cometido tal coisa. Por quê? Porque era imoral uma mulher que não honrasse, que não respeitasse o seu marido. Logo, aqui ao invés de prostituição, como na versão revista e corrigida, ou como imoralidade sexual, como consta na revista e atualizada, em outras versões que constam relações sexuais ilícitas, imoralidade, enfim. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer para você é que a palavra porneia aqui deveria ter sido traduzida como incompatibilidade comportamental. Quando o homem achava coisa feia na mulher, um comportamento incompatível com o dele. E vocês já vão entender quando nós lermos isso lá em Deuteronômio. Tá? Então, para você entender, olha, presta bem atenção. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo, esse não sendo, já abre margem para divórcio. Então, o Messias está dizendo, ó, neste caso, você pode divorciar. Então, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de incompatibilidade comportamental, e vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, porque se fosse prostituição, adultério, fornicação, imoralidade sexual, a punição dessa mulher seria a lapidação, apedrejamento. Não teria carta de divórcio. O cara se tornaria viúvo pela transgressão da mulher, casamento cancelado, estaria livre para se casar com outro. Entenderam? Então, neste caso, não cabe nenhuma... O cara que foi fazer essa tradução, na hora de inverter, ele nem pensou nisso, porque ele não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Então, acabou trazendo esse problema em todo. Você pode perceber que, não sendo por causa de prostituição, é um parênteses. Eu vou te explicar, olha. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, aí pula, e casar com outra, comete adultério. Então, se não existisse porém, esta observação, não sendo por causa de incompatibilidade comportamental, ou por não se dar bem, por achar um comportamento inadequado, uma coisa feia na mulher, se o cara se casasse com outra, cometeria adultério. E o que casasse com a repudiada também cometeria adultério. Vocês entenderam? Então, não sendo por causa de prostituição, é um parênteses, uma observação que Cristo coloca, dando margem a poder contrair novas núpcias. Então, a tradução correta seria, não sendo por causa de achar na mulher coisa feia, um mau comportamento, incompatibilidade comportamental, falta de respeito. E não a palavra porneia vertida no sentido sexual, porque sexualmente, se a mulher cometesse algum tipo de pecado, ela seria apedrejada até a morte. Então, esta observação dá margem à possibilidade do divórcio, como Moisés ensina, e não como verteram aqui. Olha, você só pode largar da sua mulher se ela adulterar. Ué, mas se fosse naquela época ela fizesse isso, ela seria apedrejada. Se fosse qualquer tipo de imoralidade sexual cometida contra o marido, ela era apedrejada até a morte. Ok? Então não cabe prostituição em nenhum pecado sexual aqui, mas sim incompatibilidade comportamental, achar na mulher coisa feia, um comportamento que desagradava o homem. Daí então ele poderia casar, porque não faz o menor sentido ser um pecado sexual cuja mulher seria apedrejada. Ele já estaria livre para casar, isso aqui seria redundante. Então a tradução correta é: eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de achar nela coisa feia, ou um comportamento inadequado, né, incompatibilidade comportamental, falta de respeito da parte dela, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Só livre, né, para divorciar dentro dessa condição que eu acabei de explicar para vocês. E nós vamos achar isso agora. Vou explicar isso para vocês agora. Em Deuteronômio 24:1. Vamos lá? Voltar lá? Olha o que diz aí. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar o quê? Coisa feia, porneia, ele lhe fará escrito de repúdio, carta de divórcio, e lhe o dará na sua mão, e a despedirá da sua casa.
E o que vai acontecer? Versículo 2. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, então, só depois da carta de divórcio, ela pode o quê? Casar com outro homem. Assim também serve para o homem. Daí ela pode se casar com outro homem não cometendo adultério, e o cara que casar com ela também não vai estar cometendo adultério, porque houve um motivo. Porque eles se separaram, porque eles não se davam bem. Pelo fato do seu marido ter achado nela, o primeiro marido, coisa feia. Versículo 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos por nela achar coisa feia, isso diz respeito a comportamento, tá? Porque senão, veja bem, quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, como é que o cara vai tomar uma mulher e casar com ela, sendo que ele não se agrada da aparência dela? Aqui não é costume árabe que havia promessa desde criança. Tá? E se houvesse promessa desde criança e chegando à maturidade os jovens não quisessem se casar por não achar bonito a pessoa que fora prometida, eles não casavam, acabou. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, carta de divórcio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa, ou seja, ela estará livre para casar com outra pessoa, ele também, e a pessoa que casar com ela não comete adultério. Tá certo? Entendendo? Então as pessoas estão interpretando muito errado a palavra. Venham comigo agora para Malaquias, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 10. Muitos se utilizam do versículo 16, né, deste capítulo, para dizer que Deus odeia o divórcio. Mas vamos entender o contexto aqui. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que sereis desleais ou infiéis? Né? Deixa eu ver se eu encontro uma versão mais perto do que eu estou dizendo para vocês aqui. Aqui, ó. NVI. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança da lei dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres de deuses estrangeiros. Vou mudar aqui para revista corrigida para vocês entenderem. Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho, ou com filhas de deuses estranhos, como verte na versão NVI. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, que vela e que responde e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão? E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal ou infiel, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, mulher da lei, segundo a lei, né? Casada segundo a lei. E não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito, ou seja, na união do casal? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, de obedientes, de praticantes da palavra. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e entendimento, e ninguém seja desleal com a mulher da sua mocidade, com a sua esposa. Desleal aqui é infiel, né?
Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia ou aborrece o repúdio. Pois aborreço o divórcio, diz Jeová, né, o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência os seus vestidos, ou que cobre a violência que cometeu, a transgressão que cometeu com suas vestes, diz o Senhor, Jeová dos exércitos, né? Aqui no caso é Senhor. Portanto, guardai o vosso espírito, para que não vos hajais aleivosamente. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, ou que cobre as suas transgressões com as suas roupas, né? O cara pecava, ficava todo sujo e cobria com as vestes ali para que ninguém visse o que ele havia cometido, o corpo dele sujo com o pecado, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou aonde está o Deus do juízo? Ou seja, como se Deus se agradasse da pessoa viver em pecado, né? O cara vivendo de maneira errada, querendo dar uma de crente, indo ao santuário, ali oferecendo dons, né? E tal, e achava que estava tudo bem. Então veja bem, o que narra essa história? Se nós pegarmos desde o versículo de número 10, nós entenderemos o seguinte: que Deus estava repreendendo o homem. Olha só, não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, porque seremos desleais ou infiéis uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, ou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho, ou Judá foi desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho, ou de deuses com filhas de deuses estrangeiros. Ou seja, aqui havia uma repreensão da corrupção da nação com outros povos, donde aqueles que eram crentes estavam se relacionando, traindo suas esposas com mulheres ímpias que pertenciam a outros deuses, certo? E então eles divorciavam de suas mulheres que eram crentes e se casavam com essas estrangeiras que eram filhas de outros deuses, o que interferia na geração de uma semente piedosa, que era o propósito de Deus. Então, que tipo de divórcio que Deus odeia? Aquele aonde o cara deixa sua mulher crente, fiel, leal, justa, né, por uma mulher ímpia que serve a outros deuses, uma mulher profana, maligna, e dela gera filhos, uma semente de impiedosos que interfira no plano de Deus, que é gerar uma semente piedosa. Entenderam, meus amados? Então, o divórcio que Deus odeia é aquele que acontece por meio do adultério, onde o crente deixa a sua mulher fiel por uma profana, por uma vagabunda, por uma prostituta, por uma meretriz, por uma mulher que não vale nada, uma mulher do mundão, uma mulher de outra crença, e casa com ela. O cara divorcia da sua mulher que é santa, honesta, reta, e se une com uma que é filha de outro Deus, uma mulher maligna, uma mulher prostituta, vagabunda, uma mulher suja, imunda, sabe, profana, promíscua. Entenderam, meus amados irmãos? Bom, esta pregação eu acredito que ela ficou bem completa. Tenho certeza absoluta que abrangeu aí muitas questões e deu para vocês muita ferramenta para não só combater, como também aprender da maneira correta a palavra de Deus e ter resposta a uma série de coisas que vocês não tinham antes. Ok? Amados,
que vocês possam contribuir conosco com os seus dízimos e com as suas ofertas, ok? Nós precisamos da vossa contribuição para que possamos continuar trazendo todo esse material para você. Você pode contribuir conosco pelos seus dízimos, com seus dízimos e ofertas pelo Pix no CPF 185-183-398-63 ou no Pix pelo celular 11-98679-6974. Lembrando que toda a vossa caridade será a prova de que vocês têm sido gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por meio dessas mensagens. Então seja generoso, contribua conosco com seu dízimo e sua oferta no Pix pelo CPF 185-183-398-63 ou no Pix pelo celular no 11-98679-6974. Em alguns casos o celular não está, algumas pessoas por meio das suas contas não têm conseguido fazer Pix neste número de celular, daí então essas contas podem utilizar o CPF, tá bom? Mas em outros casos tem conseguido sim. Neste caso dos que conseguem pelo número do celular, é só você conferir se é meu nome que está constando lá, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, compartilhem os nossos vídeos, enviem para pessoas que vocês conhecem, que talvez estejam enfrentando situações semelhantes. Se inscrevam no canal, compartilhem os nossos vídeos nas suas redes sociais, ajudem a propagar a mensagem que Deus tem nos dado. Você pode fazer cortes também, colocar no Kuai, TikTok, é permitido, ou até mesmo aqui fazer reels no YouTube e compartilhar, ok? Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Shalom.